Gravação iniciada. Obrigado, Luiz. Bom dia a todos. Hoje é dia 16 de dezembro de 2025, última sessão do ano e deste mandato. Na composição da Câmara de hoje, eu estou como presidente, o Dr. Argos Gregório, vice-presidente, Samuel de Oliveira Magro e Luiz Carlos Giraldi completam aqui a nossa composição da Câmara. Aline de Toledo Falbo está hoje pela representação fiscal. Nós temos 3 processos em pauta, 2 pedidos, 2 inscrições para sustentação oral. Iniciamos pelo primeiro processo da pauta, que é Pernod Ricard Brasil Indústria e Comércio, o AIN é o 4050163. O relator, Dr. Samuel de Oliveira Magro. Dr. Samuel, passo então a palavra, que apresente o processo e tendo em vista aqui as nossas prévias conversas, apresente, então, a sua proposta de voto e depois o doutor Otávio manifesta o interesse ou não de prosseguir com a sustentação oral. Então, doutor Samuel, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Inicialmente, bom dia a todos os participantes da sessão de julgamento. O caso trata apenas uma acusação, que é de deixar de pagar ICMS de janeiro a dezembro de 2011, na verdade, de janeiro de 2011 a dezembro de 2012, decorrente de operações tributadas obtidas ao fisco, apurado por meio de levantamento fiscal específico realizado com fundamento no 509 do RICNES. Esse processo ele já teve, né? Ele foi, parte da exigência foi afastada pelo julgador de primeira instância. Os recursos foram apresentados à então 12ª Câmara Julgadora, né, que negou o provimento ao recurso ordinário e proveu parcialmente o recurso de ofício, né? A decisão de recurso ordinário, no entanto, ela foi anulada pela Câmara Superior, né? E então o processo agora retorna para nova avaliação do recurso ordinário. Com relação ao recurso de ofício, não há nenhuma discussão. Bom, eu vou passar aqui a leitura do voto, que eu estou propondo aqui uma diligência. Vamos lá. Analisando o acordo supracitado, que é o acordo da 12ª Câmara, vê-se que o motivo da anulação da decisão anteriormente proferida foi a falta de apreciação. Perdão, na verdade, eu estou me referindo à decisão da Câmara Superior que anulou, né? Então, analisando o acordo da Câmara Superior, as páginas tais, vê-se que o motivo da anulação da decisão anteriormente proferida foi a falta de apreciação do parecer técnico trazido pelo contribuinte sem fundamentação que justificasse essa omissão. Apesar de entender inservíveis as conclusões nele rascunhadas, a 12ª Câmara Julgadora acolheu o parecer técnico juntado às folhas tais em homenagem aos princípios constitucionais de ampla defesa do contraditório. Tal fato de plano ensejaria abertura de prazo para que a Fazenda Pública se manifestasse sobre seu conteúdo, sob pena de ofensa ao princípio do contraditório. Esse, inclusive, foi um pedido subsidiário apresentado pela autuada em seu recurso. Tendo em vista que o referido parecer integra o presente processo administrativo, pois recebido por aquele órgão de julgamento, entendo que ele deve ser inicialmente submetido à análise do ilustre agente autuante, para que se manifeste objetivo e conclusivamente sobre o parecer técnico especialista, né, que é o nome que o contribuinte deu à peça, juntado às folhas tais, confirmando ou refutando fundamentadamente as conclusões nele alcançadas. Antes do retorno dos autos a esta Câmara da Câmara, deverá a representação fiscal se manifestar nos termos do artigo 72.4 da Lei 3.457 de 2009. Assim, converto o presente julgamento em diligência ser realizado nos termos acima descritos. Então, senhor presidente, essa é a minha proposta. Então, havia aqui a Câmara, a 12ª Câmara, até recebeu esse parecer técnico, né, que foi juntado, não sei se junto ou após o recurso ordinário, ele recebeu, mas simplesmente refutou, falou que era inservível para infirmar o trabalho fiscal, né? A Câmara Superior entendeu que essa fundamentação não seria suficiente para refutar o parecer. Então, já que o parecer é a matéria que vai ser discutida e ele não foi analisado pela fiscalização,
e a matéria técnica, tal, então eu entendo que deva voltar primeiramente para o agente fiscal para que ele se manifestasse, e aí depois chega-se o trâmite com a manifestação da representação fiscal. É a minha proposta, senhor presidente. Muito bem, então a proposta do relator é de converter em diligência para manifestação da fiscalização da representação fiscal. Eu entendo prudente e necessário pelo princípio do contraditório, né? Não há o que discutir em relação à questão, mas doutor Otávio, diante da proposta, o senhor gostaria de manifestar ou aguarda o retorno? Eu aguardo o retorno da representação fiscal para sustentar. Tá bom. Obrigado, doutor Otávio, advogado do contribuinte. O processo, então, está em discussão. Não havendo inscrito, estou encerrando os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Todos confirmados, processo em votação. Votação encerrada, proclamo o resultado do julgamento. O processo foi convertido em diligência, o julgamento foi convertido em diligência nos termos do voto do relator, à unanimidade. Esse é o resultado do julgamento encerrado. Agradeço aí a presença do doutor Otávio. Então, vamos aguardar então o retorno dessa diligência para prosseguir o julgamento. Obrigado, presidente. Nos vemos, então, em breve. Bom dia e boa reunião. Obrigado, doutor Otávio. Passamos, então, ao próximo processo da pauta, CBD. O AIN é o 448.339. Relator, doutor Samuel de Oliveira Magro. O AIN é o 448.339. Né? É um recurso misto. Também eu passo a palavra ao ilustre relator para que apresente sua proposta de voto. Caso a doutora Gabriele opte por se manifestar, né, a gente deixa aqui também aberto aqui a possibilidade. Doutor Samuel, com a palavra. Pois não, senhor presidente. O caso aqui também trata-se de uma acusação, né, que é deixar de pagar ICMS ST, né, devido fatos geradores de agosto de 2017, nos termos do 426A do RICMES, conforme regime especial tal, né, embora notificado a recolher o valor de imposto devido, conforme estabelecido no artigo 6º, né, do regime especial, em virtude do indeferimento do seu pedido de restituição, o contribuinte não efetuou o referido recolhimento. Né? Bom, na primeira instância, o julgador afastou a taxa Selic, né? Aplicou a súmula, o novo enunciado da súmula 10, afastando a taxa Selic. Né? Bom, e a discussão, na verdade, aqui, senhor presidente, tem uma discussão aqui no dado, trata-se de ST, né, 426A. O contribuinte ele tem uma decisão judicial, resultado de julgado, que o libera dessa antecipação de pagamento, né? E quando o AIN foi mantido, né, exceto pela taxa Selic, e quando as outras razões do recurso ordinário, a Fazenda, né, que é o contribuinte fala, obviamente, olha, eu estou desobrigado desse recolhimento, a Fazenda Pública, ela juntou nas contrarrazões aquele despacho, um despacho da Procuradoria-Geral do Estado, dizendo basicamente, né, sustentando basicamente que essa decisão não tem reflexo no atual
nesse processo, né? Por uma questão de de data do fato gerador, data em que foi proferida a decisão, tudo mais, né? Mas, basicamente, é essa argumentação e a minha... mas isso foi trazido em contra-razões do ordinário, né? Então, trata-se de um documento novo, com uma argumentação bastante forte, né, com relação a isso. Então, a minha proposta é exatamente para que esse documento seja analisado pelo autuada, né? Que seja aberto o prazo para que a autuada se manifeste sobre esse documento e, então, depois o processo retorna e segue a análise da matéria. Eu vou ler aqui, eu vi que a doutora Gabriela pediu a palavra. Eu vou ler o voto e depois o senhor presidente aí decide sobre Ok. passar a Pode palavra, ser. tá? Mas, basicamente, meu voto é o seguinte: em seu recurso, entre outros argumentos, a autuado sustentou a necessidade de cancelamento do exordial em face da decisão judicial transitada e julgada proferida no mandado de segurança número tal. Ao apresentar suas contrarrazões ao recurso ordinário, a Diretoria da Representação Fiscal juntou às folhas tais despacho da Procuradoria-Geral do Estado, que se manifesta pela inaplicabilidade daquela decisão ao caso em análise. Com fundamento no parágrafo 1º do artigo 19 da Lei 3.457, recebe esse documento argentado pelo DRF. No entanto, a autuada não teve a oportunidade de analisá-lo, como determina o parágrafo 1º do mesmo artigo. Assim, para garantir o direito ao contraditório, converte o presente julgamento em diligência para que a autuada, querendo, se manifeste sobre documentos de folhas tais, que é folha 6141, no prazo de 60 dias contados da data de publicação da presente decisão, servindo ela como notificação ao contribuinte para cumprimento da diligência. Essa, então, senhor presidente, é a minha proposta, para que o contribuinte se manifeste. Também estou dando aquele prazo de 60 dias, em função do final do ano, e eu coloco, então, a análise dos senhores. Então, nós estamos aqui, doutora Gabriela, a proposta de conversão em diligência, porque foi juntado um documento, um parecer da Procuradoria, na fase de contrarrazões, é isso, né, Samuel? E aí estamos oportunizando o contribuinte ao contraditório. Essa é a proposta. A doutora Gabriela tinha pedido a palavra, se quiser se manifestar, fica à vontade, doutora Gabriela. Só um comentário, na verdade. É comum que um julgamento desse tema, né, haja a conversão em diligência para que a PGE se manifeste e traga esse parecer, que ele é repetido em diversos outros autos de infração, e a gente comumente não costuma se opor a essa conversão, mas nesses autos já então foi apresentado esse parecer da PGE, que é no sentido de que o mandado de segurança não tem aplicação. Acabei de ver aqui que o 426A deve ser recolhido, sim, pelo contribuinte, apesar do tema 456. Então, é diferente dos outros casos onde houve a conversão. Aqui já houve uma manifestação da PGE nos autos, que é muito similar a de todos os autos de infração, e essa discussão aqui já saiu em vista com o Dr. Rubens em 2023, esse caso, e voltou agora, 2 anos depois. Então, eu entendo aqui que os senhores prezem pelo contraditório, mas é uma manifestação da PGE que já nos manifestamos em outros autos diversas vezes, né? E vai no sentido do que a Fazenda já estava sustentando até então, e sabemos aqui também qual que é o entendimento dessa Câmara. Não mudaria nada aqui a conversão em julgamento e prezaria também aí pela celeridade processual, tendo em vista que nós já nos manifestamos sobre esse parecer diversas vezes. Bom, então, a doutora Gabriela, ela está ponderando que não haveria necessidade da conversão em diligência. Bom, o processo está em discussão. Senhor presidente? Pois não. Eu peço que o senhor abra aqui libere o voto para que eu faça, que eu estava dando para 60 dias. Eu vou manter a minha proposta, porque eu entendo que é uma questão processual e ela pode, né? Ou seja, ela realmente são vários processos, ela se manifestou em vários processos. Eu sei qual que é o entendimento dela, porque eu já analisei outros processos que ela se manifestou, mas nesse processo ela não se manifestou, né? Então, pouco importa o que eu tenha lido em outro processo.
Então, nesse caso aqui, eu só queria mudar. Então, eu vou voltar para o prazo original de 30 dias, até porque esse processo não faria nenhuma diferença, porque ele não vai retornar em pauta esse mandato, né? Então, eu só pedi que eu volto para o prazo de 30 dias, que aí ele já fica livre para, se o contribuinte quiser ou não, tem que colocar lá, em querendo se manifestar. Se ele quer se manifesta nesse prazo, senão o processo segue o seu curso normal, né? Então, só peço que o senhor edite, permita a edição aí Eu habilitei já Tá, habilitei. tá ótimo. Então, senhor presidente, até por questões práticas e por uma questão óbvia, que eu acho que a Câmara não pode, para que não seja alegado qualquer tipo de cerceamento, porque essa peça será a chave para a decisão, né? Para que, olha, foi juntado um documento, então, a gente, de fato, não de celeridade, para poder... Não, 30 dias está bom, porque quando começar o novo mandato já terá passado esses 30 dias, né? Mas eu mantenho, então, senhor presidente, minha proposta de diligência nesses termos. Já está registrado, senhor presidente. Tá, obrigado, doutor Samuel. Olha, eu vou tomar a liberdade, que o presidente sempre se manifesta por último, né, até pelo regimento interno, mas eu vou tomar a liberdade de me manifestar sobre esse assunto desde já, porque eu fui relator de um processo que envolveu a mesma questão desse processo judicial, auto de infração 450-308, que envolveu justamente esse processo que é mencionado aqui, esse mandado de segurança, nas mesmas circunstâncias. Eu tenho uma opinião formada sobre esse caso, mas eu acho salutar a manifestação do contribuinte, porque mesmo que a Câmara divirja mesmo que a Câmara divirja do relator, o processo iria voltar para o relator e depois talvez seja até redistribuído por causa do fim do mandato. Então, do ponto de vista prático, não teria como evitar do processo ser o julgamento ser suspenso por conta disso, né? Como até disse o doutor Samuel, já até adiantou isso daí. Então, eu acho que a manifestação do contribuinte, até para trazer essas ponderações que a própria doutora Gabriela colocou aqui, eu acho que é importante até para o nosso convencimento aqui, né? Então, eu já adianto que eu vou acompanhar o relator na conversão em diligência. Doutora Aline, pela representação fiscal, está pedindo a palavra? Sim, só questiono se não seria o caso de depois da manifestação da autuada, a manifestação da representação fiscal, porque o contribuinte, inclusive, junta aos autos uma petição posterior, né, nas folhas 6155, 6177, que ele traz decisões também referentes a outros autos que discutem a mesma matéria, e a Câmara Superior, inclusive, já apreciou um desses autos, né, o 4141565, e já proferiu o entendimento, e, inclusive, essa petição que foi juntada pela representação fiscal, essa petição não, né, essa manifestação da Procuradoria, é uma manifestação um pouco mais sucinta. Depois teve uma manifestação em relação a outros 16 autos, que a Procuradoria resolveu fazer uma manifestação única, que é uma manifestação um pouco mais completa, que inclusive não traz só o entendimento da Procuradoria, traz o entendimento do Judiciário com decisões, com diversas decisões, né? Então, não sei se não seria o caso de manifestação posterior. Doutor Samuel? Olha, senhor presidente, o processo vai ser esse, entendeu? Porque o sistema está preparado para isso, para abrir manifestação das partes após uma diligência. Eu entendo que não seria o caso, porque o contraditório aqui, o direito ao contraditório é do contribuinte e não da Fazenda, né?
A Fazenda vai ser chamada a se manifestar, né, em algum momento, porque é do sistema. E ela vai ter oportunidade de se manifestar depois também no próprio julgamento, né? Então, eu não vejo por que explicitar no voto isso daí. Pode, se a Câmara entendeu, eu tenho pronto aqui, entendeu? É só eu acrescentar, só pedir que o senhor colocasse, de novo, abrisse aqui para a edição. Mas Samuel, eu até, tendo em vista o pedido da representação fiscal, eu até faria constar do voto para evitar qualquer tipo de alegação daqui a um ano, 2 anos, alegar lá na Câmara Superior uma anulação, uma nulidade porque não se manifestou, viu? Acho que seria... Então, por favor... Vamos fazer, vai. Vamos fazer, não custa nada. Teve pedido expresso aqui da libera então aí vamos atender. Libera aí a edição que já tá aqui no Ctrl+C, Ctrl+V aqui, já está... Pronto, senhor presidente, já está registrado. Ótimo. Então, Aline, foi então acrescentado aqui no voto, né, o seu pedido, tá bom? Obrigada. Eu acho que esse tipo de providência, eu também concordo com o doutor Samuel, porque o documento foi juntado pela representação, agora o direito contraditório do contribuinte, né? Mas eu acho que, havendo aí, como a representação entende aí que teve aí documentos novos e essa petição, né, mencionada, não custa nada manifestar também, eu acho que o processo fica bem debatido e isso agrega aí para o nosso convencimento, né? Então, vamos lá. Doutor Argos, doutor Rui, estão de acordo aí com nossos debates aí? Sim, acompanho. Presidente, estou de acordo, mais uma vez, cumprimentar aqui a patrona, bom dia a todos, mas, em verdade, o fato de sabermos a manifestação do contribuinte em outros processos não significa absolutamente nada, como disse o doutor Samuel, neste processo. É preciso que se cumpra aqui o interprocedimental, que bom, juntado um novo documento, abre-se vista à parte contrária para que se pronuncie, no retorno dos autos, aí sim, levamos a julgamento. É evidente que, do ponto de vista prático, mas vocês já sabem como o contribuinte pensa. Sim, mas neste caso, imaginemos uma decisão desfavorável ao contribuinte, seria, por certo, alegada a nulidade por falta de manifestação do contribuinte sobre um documento juntado pela parte contrária. E mais do que isso, seria reconhecida esta nulidade pela Câmara Superior, como já foi em muitos outros processos. Portanto, acho absolutamente, mais que salutar, acho absolutamente necessária esta manifestação formal do contribuinte nos autos, como proposta pelo doutor Samuel. Portanto, vou acompanhá-lo com convicção, sem qualquer divergência. Doutor Rui também acompanhando? Sim, acompanho. Bem, doutora Gabriela, essa é a proposta, nós já formamos aqui maioria, não há nenhuma... na verdade, é só para garantir o contraditório, ampliamos um pouquinho aqui a proposta do doutor Samuel, mas entendemos que é importante aqui para o nosso convencimento, tá bom? Tudo bem, muito obrigada. Desculpe, presidente, Pois não. temos que votar. Sim, eu vou encerrar os debates. Pronto. Porque a doutora estou- Gabriela que já agradeceu, como se... Obrigado, terminou o julgamento, vamos tomar café. Deixa só a gente formalizar aqui a decisão, e aí sim a senhora pode... Eu nem pode ir consigo pro fechar café aqui a tela se não votar. Exato.
Não, já abri para todos confirmados, processo em votação. Processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Julgamento convertido em diligência nos termos do voto do relator, à unanimidade. Agora sim pode tomar o café. Muito obrigada. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia, Julgamento bom dia. encerrado. Passamos então ao próximo processo da pauta, que é o último de hoje. Processo já amplamente debatido. Manetone. O AIN é o 4.126.733. Esse processo já foi para a Câmara Superior, voltou. Aliás, para a Câmara Superior não, veio através de retificação de julgado, né? Reconhecendo aqui um erro de fato no julgamento anterior. Eu proferi voto no sentido de reconhecer o erro de fato e cancelar o auto de infração, os itens 1 e 2, em razão da ilegitimidade passiva, né? Por conta da existência a partir do reconhecimento de fato, foi confirmada a existência para o presente caso, a existência de convênio do ICMS, né? E aí eu reconheci o erro a ilegitimidade de parte, né? E cancelei o auto de infração. Essa foi minha proposta inicial. O doutor Samuel pediu vista, divergindo, e o doutor Argos também pediu vista. O processo foi colocado na pauta anterior, mas não havia ainda uma convicção do doutor Argos, né? Não tinha ainda preparado o seu voto. Eu também fiquei na dúvida depois de ver o voto do doutor Samuel. Então, Samuel, eu só gostaria, então, só para a gente seguir aqui na sequência, né? Essa foi minha primeira proposta. Você pediu vista. Eu gostaria, então, que o ilustre juiz resumisse o seu voto. Já foi apresentado, mas só para resumir, depois eu passo a palavra ao doutor Argos, e depois eu vou me manifestar por último, para depois iniciarmos os debates, inclusive com o doutor Rui, que não estava presente aqui na sessão anterior. Então, doutor Rui, eu apresentei uma proposta inicial de cancelar a auto de infração por ilegitimidade de parte, no âmbito da retificação de julgado. O doutor Samuel pediu vista, então, com a palavra do doutor Samuel, para resumir o voto, até para que tanto o doutor Rui Carlos quanto a Aline tenham mais conhecimento aí do caso, né, da parte controvertida. Sim. Pois não, senhor presidente. Na verdade, o doutor Orivaldo já colocou aí o resumo, mas basicamente, doutor Rui, doutora Alina, porque eles já leram, meu voto também estava disponível, vocês também já leram o meu voto, mas o doutor Orivaldo, ele entendeu que, para essas mercadorias, como havia convênio com o Rio de Janeiro, né, então o sujeito passivo da obrigação seria o contribuinte fluminense, né? E com isso ele afastou o item 1, que diz que é o ICMS ST, né? E também o item 2, né, do AIN. O item 2 é o creditamento do ICMS do remetente, né? Então, no item 1, né, porque na verdade, são as mesmas operações, no item 1, cobra-se o ICMS-ST, que não foi... e lembrando que é o seguinte, na verdade, aqui se trata de transferência, na verdade, o matriz e filial, tá? Não sei se a matriz está aqui ou lá no Rio, mas basicamente mandando uma para outra. A do Rio mandando para São Paulo, né? Ela mandou sem destaque de ICMS-ST, então aqui está sendo cobrado, então, do contribuinte paulista, no item 1, e no item 2 é o creditamento indevido, que ele não poderia descreditar. Bom, então o doutor Orivaldo já colocou o voto dele, porque, na verdade, estou colocando, voltando ao voto do Orivaldo, porque eu concordo com ele no começo, né? Então, concordo realmente que tem que ser conhecido o pedido de retificação de julgado. Nós estamos julgando aqui um pedido de retificação de julgado, né? Tem que ser conhecido que, de fato, a decisão partiu da premissa de que não havia convênio entre os estados, né? Então, o doutor Orivaldo já abordou, sim, há o convênio, então, sim,
eu coloco sim que ao convênio deve ser conhecido, e eu começo a divergir do doutor Orivaldo com relação a... Porque lá o 303, acho que é Y o caso, aqui ele coloca o seguinte, olha, que ele coloca a responsabilidade do contribuinte paulista no caso de não recolhimento o imposto, o imposto não recolhido pelo remetente, né? Então, eu entendi que seria suficiente essa questão para trazer a responsabilidade do contribuinte paulista. E coloquei lá no meu voto que, independentemente da questão da sujeição passiva do ST, no item 2 não se discute sujeição passiva, porque trata-se de crédito indevido. Então, a questão é, ele poderia ou não se creditar desse imposto? Eu falo, não, ele não poderia se creditar desse imposto, e, portanto, foi ele que se creditou, e, portanto, eu estou mantendo também, né? Então, mantive o item 1, porque eu entendia que sim, que ele podia ser cobrado, e mantenho o item 2, porque sim, era ele, ele não poderia se creditar, por força, acho que do 178 do RIC, se não me engano, esse, ou 278, ou assim, ele não podia se creditar, ele se creditou, e ele é o sujeito passivo dessa obrigação. Então, aí já houve esse debate, né, na sessão passada, e, em resumo, esse meu voto, que vocês também já tiveram acesso a eles. Então, é isso, senhor presidente. Acho que resumi bem o caso aí, não? Obrigado, Samuel. Doutor Argos, com a palavra. Presidente, vamos lá. Na oportunidade, na primeira oportunidade em que o senhor apresentou o voto, aliás, já faço aqui constar sempre muito bem colocado, muito bem fundamentado, mas me vieram algumas dúvidas com base no entendimento proferido. Quais sejam? Eu tinha anotado aqui e recuperei as minhas observações. A primeira, me chamou a atenção o fato de eu não me sentir confortável, num primeiro momento, o fato de que o item 2 seria abrangido pelo entendimento dado ao item 1. Justamente porque se tratava de creditamento indevido, creditamento este feito pelo contribuinte, não se confundindo com o ICMS devido no item 1. Esse, em particular, foi o principal motivo pelo qual eu pedi vista. Mas espera um pouquinho. Ainda que se determine a ilegitimidade de parte no item 1, isso alcança ou alcançaria essa infração do item 2 se fosse uma cobrança de ICMS, provavelmente eu diria que alcança. Alcança porque, se reconhecido ilegítima a parte, ilegítima para tudo, não existe meio ilegítimo. Ou ela é legítima ou ela é ilegítima. Mas para fins de cobrança de ICMS, não para fins de creditamento deste autuado. Então, esta foi a minha primeira dúvida, né? A segunda dúvida, na verdade, é que já tínhamos dado decisões semelhantes, votando, inclusive, pela ilegitimidade de parte, decisões estas que foram chanceladas pela Câmara Superior, decisões desta nossa Câmara, que foram chanceladas pela Câmara Superior. Mas a minha dúvida era, mas aqueles casos, salvo o melhor juízo, diziam respeito ou a grupo econômico, ou a empresa que tinha comprado a outra, então tinha adquirido e absorvido todas as responsabilidades tributárias. E eu fui realmente verificar, e era isso mesmo. O que de antemão eu já digo, não se confunde com o caso em concreto. Então, por essa razão, eu tirei o processo em vista. Muito bem. Para piorar ou para melhorar, já que a gente está falando em debate aqui, na sessão passada o doutor Samuel apresentou o seu voto. E me chamou a atenção duas coisas que o doutor Samuel bem colocou ali. A primeira, não houve destaque de ST, de ICMS ST, nas notas emitidas pelo fornecedor ou pelo remetente, uma vez que seria de matriz para filial, ou de filial para matriz, enfim. E o fato de não haver destaque do ICMS ST já demonstra uma certa má-fé. Se não é má-fé, eu não gosto de usar esses termos sem comprovação nos autos, ou sem essa argumentação, mas, no mínimo, mostra a absoluta ciência do contribuinte, que tomou essa posição e não foi sem querer, né?
dado que é o mesmo contribuinte. Então, assim, no momento em que isso não tinha me saltado aos olhos, mas me veio com a decisão do Dr. Samuel. Mas espera um pouquinho, não houve, inicialmente, desde sempre, não houve o destaque do ICMS-ST nas notas. Espera. Uma coisa fez destaque bonitinho, tal, mas tinha o convênio, então por isso até esse destaque ali, então não recolheu porque acreditou que o convênio... Não. Desde sempre não houve esse destaque. E isso ganhou muita força. Para adicionar esta força, o Dr. Samuel coloca aqui que entende automática e devida a aplicação do 313Y do regulamento. E eu fui atrás do 313Y do regulamento e eu sou obrigado realmente a me curvar ao entendimento do Dr. Samuel. É textual. Olha, remetido aqui, não houve destaque, tem que ser recolhido em São Paulo, ponto. Caso tivesse sido recolhido no Rio também, poderia o contribuinte ir lá, primeiro que teria a questão da comprovação, mas não é o caso aqui, mas poderia o contribuinte ir lá e dizer, olha, eu recolhi indevidamente, na verdade eu me equivoquei, tinha que ser recolhido para São Paulo, porque o próprio regulamento do 313Y diz que tem que ser recolhido em São Paulo. Mas, enfim, eu não vou nem entrar nesse mérito, eu só estou dizendo isso por quê? Porque depois de refletir bastante, eu ainda não estava, inclusive, seguro do meu entendimento até a sessão passada, mas aqui, refletindo, eu já anuncio aqui, presidente, eu vou acompanhar o entendimento dado pelo Dr. Samuel. Por essas duas essenciais razões, a falta de destaque do ST e a aplicação obrigatória do 313Y, como bem colocado no seu voto. Portanto, se o senhor me permitir, presidente, eu vou ler aqui, mas só faço uma observação, que o senhor ainda não falou do seu voto, presidente, mas eu vou fazer uma observação aqui, que este processo, ele tramitou aqui antes da edição da súmula 10. E, efetivamente, o que foi ali cobrado, o que está sendo cobrado, levou em consideração aquela anterior regra de juros e de correção e por aí vai. Portanto, eu vejo aqui como necessária, obrigatória e de ofício a aplicação da súmula 10 neste caso. Então, se isso acontecer, eu já até alterei meu voto aqui ao longo dessa sessão com um trechinho só para falar sobre isso. Mas, em verdade, eu estou acompanhando o Dr. Samuel. Só que, se assim o fizer, seria talvez aqui aconselhável que se alterasse o voto no sentido da obrigatória aplicação da súmula 10, que aí sim eu mantenho o meu acompanhamento integral, só que aí seria um parcial provimento, apenas para fins de aplicação da súmula 10, né, que é o que eu estou entendendo aqui. Então, presidente, se me permite, eu vou ler o meu voto rapidamente. Não sei se o doutor Samuel quer falar, talvez até antes de eu ler o voto. Não, doutor Argos, é só a questão aí da súmula 10. Eu vou dar uma olhada aqui, o motivo por que eu não coloquei, talvez já tenham sido colocado. Eu só vou olhar aqui, mas obviamente, se for o caso, sim, eu vou pedir para editar o voto aqui. Perfeito. Presidente, então, se o senhor me permite, eu vou ler aqui. Samuel, no meu voto, eu prevejo isso, a pedido expresso no recurso ordinário, e o período, parte dele, pelo menos, ele alcança aí a questão da súmula 10. Mas, doutor Arthur, pode... Então, só doutor Arthur, a gente já ganha tempo, se o doutor Pérez já puder ir, acho que ele vai ter que reabilitar todos, né? Reeditar não, todos. Dá para habilitar só o seu. Ah, perfeito. Obrigado. Desculpe, doutor Arthur. Olha, presidente, eu estou colocando aqui que sigo o seu relatório, desde já rendo minhas homenagens, mais uma vez, prestigio aqui sempre a excelência do voto do presidente, mas eu coloco aqui, entendo que o seu voto está, como isso vai acontecer, bem adequadamente fundamentado. Eu coloco aqui, entretanto, o contexto das informações trazidas pelo autuado, normalmente aquelas residentes em sua peça ordinária, com os argumentos articulados em contra-razões desse recurso ordinário, lidos em conjunto com o que encontram na decisão proferida pelo Dr. Samuel Magro, dão, ao menos ao meu sentir, suporte ao quanto decidido por este meu colega, Dr. Samuel, devendo ainda ser mantido nos moldes do originalmente lavrado.
Eu coloco aqui, eis que precisa e preciosa, destaco minha concordância em relação às considerações tecidas pelo ilustre juiz com vista em relação ao item 1 do presente AIM, especialmente no que respeita à aplicabilidade do inciso 2º do artigo 313-Y do regulamento, por força da inconteste ausência de retenção antecipada do imposto devido, evidenciada pelo não destaque do mesmo nos documentos emitidos pelo remetente. Não fosse suficiente, como bem pontuado por meu colega juiz com vista, entre aspas, as duas infrações imputadas à autuada dizem respeito a parcelas distintas do ICMS incidente sobre a cadeia de comercialização das mercadorias recebidas. Fecho aspas. Fato este, per se, é suficiente afastar os efeitos de qualquer conclusão que se alcance sobre a sujeição passiva do ICMS-ST exigida no item 1. Restando indubitável o fato de ter sido autuada quem tomou os créditos então glosados, é de mistério que se reconheça que o creditamento do ICMS realizado afronta a letra do artigo 278 do regulamento, e não se confunde com o ICMS mencionado no item 1 do presente AIM, eis que diversa a sua natureza jurídica. É como igualmente se manifestou o Dr. Samuel Magro, com quem faço coro, e a quem rendo todos os encômios pela perspicácia e mestria de seu sintético e preciso voto. Desta feita, em concordância com a totalidade dos argumentos aviados pelo culto juiz relator, juiz com vista, julgo por inatacável o seu bem elaborado voto dele, nada divergindo. Eu só coloco aqui, diante do exposto, conheço do presente pedido de retificação de julgado, para no mérito dar-lhe parcial provimento, de modo... É que essa versão da Selic não foi para o sistema, presidente, eu preciso também reeditar, mas está aqui, ó. Diante do exposto, conheço do presente pedido de retificação para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, de modo a dar parcial provimento ao recurso ordinário. E aí eu copio aqui trechos da sua decisão. Apenas para afastar os juros acima dos índices da taxa Selic em relação ao crédito tributário, incluindo-se a atualização da multa, conforme disposto na súmula 10 do TIT, procedendo-se o órgão responsável ao acertamento dos lançamentos fiscais que compõem este auto de infração, mantendo-se no mais os itens 1 e 2 do AIM nos termos do fundamentado. Portanto, presidente, eu vou pedir a gentileza aqui só da edição, só para eu corrigir. Já habilitei. Isso aqui. E, na verdade, é isso. Eu estou acompanhando integralmente o voto do Dr. Samuel, já alterado também, portanto, apenas reconhecendo a Selic, presidente. Deixa eu ver aqui se está... Pedido de retificação julgado, conhecido... Não, é parcialmente provido. Eu vou então só alterar aqui, mas estou dando parcial provimento nos termos do voto do Dr. Samuel. Mas como ele está alterando, então nada de divergência. Estou acompanhando integralmente o Dr. Samuel, presidente. Muito bem. Então, diante de todas as discussões, o doutor Argos também acompanhou o relator no voto vista, né? Acompanha o voto vista. E depois de muito meditar aqui, eu também estou alterando meu voto para acompanhar o relator. E eu vou fazer aqui... Quer dizer, acompanhar o doutor Samuel, né? Desculpe, acompanhar o voto vista. Desculpe. Né? Mas eu vou fazer aqui uma leitura aqui de parte do meu voto, só para justificar aqui minha alteração, né? A alteração do meu entendimento, que era pelo cancelamento e eu estou alterando para manter, né? Então, como é uma mudança de entendimento, só vou ler aqui o justificar aqui para vocês, né? Então, a primeira parte do meu voto é com relação às considerações do erro de fato, que eu estou reconhecendo, o voto vista também concorda, né? Então, partindo aqui do meio aqui do voto, né? Após profundas discussões na sessão de julgamento anteriores e analisando os termos do excelente voto vista do ilustre juiz Samuel de Oliveira Magro, a quem rendo minhas homenagens, revejo meu voto para conhecer desta retificação do julgado e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso ordinário, apenas quanto aos juros em excesso. Acompanho integralmente o voto vista, que colocou luzes ao caso concreto, trazendo melhor solução para a controvérsia instalada. Em relação ao item 1, a acusação fiscal está fundada no artigo 426-A
e no artigo 313Y, item 2 do RICMS, que claramente prescreve. Aqui eu transcrevo os dois dispositivos legais. Do exame das DANFs, dos registros na EDF, nos livros de registro de entrada, da conta fiscal e das GIAs que instruem o auto de infração, não houve recolhimento do imposto pelo estabelecimento remetente, nem pelo estabelecimento paulista. Ademais, a falta de pagamento de imposto não é negada pela parte passiva, cujo fato é incontroverso. Traga a colação trecho do relatório circunstanciado que adota como razões de decidir as folhas 1791, que aqui eu transcrevo. Com efeito, o item 1 está configurado. Deveras, entre mentes, não há que se falar em ilegitimidade passiva por 3 aspectos. A uma, pela violação expressa ao artigo 313Y2 do RICMS. A duas, eis que vislumbram no presente caso, à luz das provas dos autos, dolo por parte do contribuinte, tendo em vista o modus operandi perpetrado, justificando a legitimidade passiva, artigo 124.1 do CTN. Nesse eito, uma digressão se mostra pertinente. Analisando o conjunto probatório, temos que as particularidades do caso concreto levam à conclusão de que houve deliberado ato de não pagar ICMS valendo-se do convênio 32 de 2014. Ora, todas as operações descritas nos itens 1 e 2 do AIN referem-se ao estabelecimento do mesmo titular. Entretanto, o estabelecimento remetente não pagou o imposto, cuja obrigação lhe competia à luz do convênio 32 de 2014, nem muito menos o estabelecimento paulista, sem qualquer justificativa, diga-se em passant, dado que se presume que este, por pertencer ao mesmo titular, tinha conhecimento do inadimplemento do imposto por estabelecimento do Rio de Janeiro. Por qual razão o ICMS não foi pago por quaisquer dos estabelecimentos? Efetivamente, nada foi justificado a despeito da notificação fiscal, como apontado pelo relatório circunstanciado acima referido, reforçando, no meu sentir, a postura não condizente de um contribuinte cordato. Repise-se que estamos diante da mesma sociedade empresária cuja diretoria executiva é responsável pelos seus atos de uma administração, inclusive em relação a todos os estabelecimentos. A 3, houve notificação ao contribuinte ou autuado para pagar o imposto. Tendo em vista as circunstâncias acima, penso que a notificação de folhas 1817 supre o comando do artigo 267 do RICMS. Como se não bastasse o item 2 do AIN, em relação ao item 2 do AIN, o autuado se creditou de ICMS das mercadorias pelo regime de mercadorias sujeitas ao regime de submissão tributária em violação ao artigo 278 do RICMS, que aqui eu transcrevo. Comprova a infração os seguintes documentos, tais e tais. Assim, é que a empresa não pagou o ICMS e ainda se creditou do imposto que tem vedação expressa na hipótese da norma do artigo 278 do RICMS, como se vê de folhas tais. Até porque não se verifica na espécie qualquer exceção ao artigo 264 do RICMS. A infração é pela vedação à tomada de crédito, que deveria ser feita por cálculos de apuração do imposto devido por antecipação, consoante a intelecção do já citado artigo 278. Observe-se que não houve violação ao princípio da não cumulatividade, na medida em que o cálculo para fins de creditamento deve obedecer regras próprias, como é orientado pela decisão normativa CAT 2 de 2019. Destaco as ponderações da decisão de primeiro grau que adoto, folhas 32.026. Não se colhe, portanto, o argumento de que houve posterior saída de mercadoria sem destaque do imposto, porque já havia sido retido na etapa anterior, conforme comprovado as folhas tais. Pelos mesmos fundamentos, em linhas atrás, não se trata de descumprimento da obrigação acessória, segundo alega o contribuinte. A acusação fiscal do item 2 é de infração autônoma, não sendo meio necessário para o cometimento da acusação do item 1. Houve falta de pagamento de imposto submetido ao regime de substituição do ICMS-ST e também crédito indevido, em hipótese não permitida na legislação tributária, que impede o pagamento, que independentemente do pagamento ou não do imposto, das operações relatadas no item 1. Né? Então, com efeito, está presente a legitimidade do autuado para figurar no polo passivo da relação jurídico-tributária, como bem observou o voto vista. O item 1, a meu ver, reforça o dolo do contribuinte. Acho que travou aqui. Só avisar o presidente no grupo. Ele já sabe já. Já está voltando.
Então, vamos aguardar aqui que o presidente está... Derrubou aqui. Já retornou. Para mim, aqui o Teams caiu de repente. Bom, voltando aqui. O item 2 do AIM, a meu ver, reforça o dolo do contribuinte, tendo em vista o expressivo valor das operações envolvidas e os atos de não pagar e excreditar imposto. Tudo realizado por estabelecimentos do mesmo titular, caracterizado por atos de interesse comum, artigo 124.1 do CTN, afastando, inclusive, qualquer alegação de legitimidade de parte. Por tais razões, os itens 1 e 2 devem ser mantidos. E aqui, depois, eu faço algumas observações de que a descrição, também eu enfrento aí a questão do recurso ordinário, que ele alega que houve cerceamento de defesa, precariedade, descrição dos fatos jurídicos, estou afastando tudo isso, entendendo aqui que os fatos jurídicos estão muito bem descritos, os fatos se subsumem às hipóteses legais dos itens 1 e 2, dos fundamentos dos itens 1 e 2, de modo que o artigo 34 da Lei 13.457 foi observado. E também não é o caso da questão de transferência entre estabelecimentos do mesmo titular, que já foi afastada lá atrás, na 11ª Câmara, já que ele se creditou indevidamente. Né? Então, tem precedente aqui da 8ª Câmara, que eu cito, então rejeita-se as prejudiciais. Né? Então, eu estou aqui, depois disso, enfrentando a questão dos juros, né? Que acho que o voto vista já alterou também, né, Samuel? Já resolveu, né? Então, eu estou aqui, em resumo aqui, conheço, mas dou parcial provimento ao recurso de retificação, de modo a dar parcial provimento ao recurso ordinário apenas para afastar os juros, mas manter no mais os itens 1 e 2. Esse é o meu voto. Então, o processo está em discussão. Samuel, por favor. Presidente, só uma questão aqui objetiva. O doutor Rui ainda não se manifestou, mas acho que realmente vai ter que escolher um dos 3 votos que, acho que, de novo, Pérez. Não, ele não está travado, não. Eu sugeriria, né, o doutor Rui, se não for abrir uma divergência com relação aos 3 votos que são no mesmo sentido, que acompanhasse o doutor Orivaldo, porque ele aborda a questão das preliminares, né, que acabou não estar presente no meu. Então, para que não seja lá na frente acolhida qualquer alegação de que o voto... Então, eu sugiro que o doutor Rui acolha o voto do doutor Pérez dentro dessa lógica, entendeu? Óbvio que você vai decidir como bem entender, ou até abrir uma divergência, mas que, se não, eu vou pedir para que o doutor Pérez abra de novo, para que eu, no tocante aos... Mas acho que não seria necessário, entendeu? Porque o senhor analisa a questão das preliminares, que eu acabei por não Eu acolho analisar. sua recomendação e, assim, parabéns pelo seu voto, porque foi o voto, assim, divergente que alterou o rumo do julgamento, né? Mas, conforme o doutor José Pérez lia o voto dele, eu vi lá questões muito relevantes e eu fiquei assim pensando, e agora? Em qual que eu voto? Mas então sua recomendação veio ao encontro né, do que eu estava pensando aqui. Perfeito, acompanho o voto do doutor José Pérez. Presidente, aproveitando aqui o ensejo, não seria problema nenhum eu alterar aqui rapidamente o meu voto, dizendo que concordo com o relator. Mas aí fica a critério, talvez, até do doutor Samuel, porque de forma alguma isso seria um desprestígio. É só por uma questão prática, como ele mesmo está sugerindo. Não, não tomo com desprestígio, não. É que com essa solução que eu propus, já resolve, sem dúvida. Porque aí fica claro que no tocante, porque qual o fundamento que vai ter que ser atacado em recurso especial? Aí fica claro que é o argumento do doutor Pérez. Né? Porque... Se todos concordarem, presidente, eu faço uma rapidíssima alteração aqui, coloco que concordo com o voto dado aqui em sessão. Eu discordo do voto original, mas aí eu coloco rapidamente, se todos concordarem aqui, que concordo com o voto do Dr. Pérez, assim como faço com o Dr. Samuel.
Ó, eu vou... Vamos O presidente fazer, vamos aí. já me autorizou aqui. E, mais uma vez, parabéns ao Dr. Samuel pelo voto e pela recomendação de seguir o voto do Dr. José Pérez. Voto decidido por ambos os colegas em Deixa eu seus só ver aqui votos o finais. estabelecimento. Deixa eu só, eu estou com uma dúvida aqui. O estabelecimento remetente, ele chegou a destacar o imposto lá, né, no Rio, né? Não, né? Não. Ele destacou o imposto próprio dele. O ST não. Tá. Ou seja, não há discussão de que não houve o recolhimento do ST. Ele não destacou, ele só destacou o imposto próprio, né? Só imposto próprio, isso é. Que é o item 2. Que o paulista se creditou. Eu só preciso. Teve um equívoco aqui da minha parte, eu só vou. Preciso alterar isso. Espera aí. Destacou o imposto próprio, né? Eu só vou fazer essa correção, porque agora sim. Vamos ver lá se ficou certinho aqui. Muito bem. Eu também alterei aqui, só dizendo aqui que enfim, acolho os argumentos tanto do relator quanto do juiz com vista, e dizendo aqui que sigo o entendimento de ambos, votando finalmente nos argumentos complementares aviados pelo ilustre juiz relator. Então, estou concordando com todos, estou aqui reconhecendo a excelência do voto vista e os seus fundamentos, mas finalmente aqui, mais por uma questão mesmo, como sugerido aqui pelo Dr. Samuel,
e finalmente aqui votarei com o doutor Forivaldo. É isso, presidente. Acho que dispensa a leitura aqui, está acessível a todos, acho que não precisa. Eu enfrentei todas as preliminares e os demais argumentos deles também, né? Então, no recurso ordinário, para não se alegar depois que faltou, né? Apesar da via restrita aqui da retificação de julgado, mas foi um caso bem diferente aqui. Mas, enfim, então, estamos, então... Aline, alguma observação, Aline? Certo? Não, nenhuma consideração, tá ótimo. Tá. Então, eu estou encerrando os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Na verdade, só o Rui vai precisar confirmar, porque já teve manifestação de 3 juízes, né? Então, automaticamente aqui o Rui já confirmou o processo em votação. Votação encerrada. Prevaleceu o voto do relator alterado. Proclamo o resultado do julgamento. Retificação de julgado conhecida. Dado parcial provimento para dar parcial provimento ao recurso ordinário apenas com relação aos juros. Súmula 10 do TIT. Mantendo no mais integralmente os itens 1 e 2 nos termos do voto. Vencedor aqui, que foi o relator, mas houve convergência de todos. Então, foi unânime. Certo? Preciso aqui registrar agora o resultado final, né? Então, conhecido o recurso, retificação de julgado conhecido, integralmente, parcialmente provido. Recurso ordinário conhecido integralmente, parcialmente provido. Muito bem. Registrado o voto vencedor, voto condutor, na verdade, né? Então, prevaleceu o voto alterado do relator, por sugestão, inclusive, do voto visto do doutor Samuel, do juiz Vista, né? Julgamento encerrado. Com o encerramento deste julgamento, nós cumprimos aqui a pauta. Declaro encerrada a sessão, que é a última sessão do ano, infelizmente, da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Sessão encerrada no EPAT. Peço, então, para que o Luiz encerre, então, a gravação, agradecendo a todos pelo privilégio aqui de presidir aqui essa Câmara e tê-los aqui na minha convivência aqui, né, de toda terça-feira aqui. Muito obrigado aí por todos, pela dedicação aí, pela lealdade. É muito importante aqui para a gente possa fazer um bom trabalho dentro do possível, né? A gente trabalhar de uma maneira que atenda aí a necessidade da lei, do contribuinte, da fazenda, enfim, né? Então, agradeço mais uma vez, espero estarmos juntos na próxima, né? Nós que agradecemos, presidente. É sempre um privilégio, sempre uma alegria. Faço constar aqui que esta Câmara sempre pautada por excelentes debates, por grandes discussões, independente de posições antagônicas. É sempre muito bom registrar que aqui realmente se debate ideias, né? Se discutem as ideias e não qualquer inclinação pessoal, enfim, que são sempre salutares aí ao processo, à discussão, à dialética aqui do próprio processo. Portanto, para mim, mais uma vez, uma satisfação, uma alegria, muito, muito gratificante ter trabalhado com vocês. Obrigado aí por essa convivência desses 2 anos e que venham aí, se Deus quiser, mais 2 próximos, ou enquanto existir esse tribunal, que possamos estar aqui
estar aqui juntos toda semana. É muito bom. Eu que agradeço, presidente. Agradeço ao doutor Samuel, agradeço ao Rui, agradeço à doutora Aline, agradeço a todos aqui que estão presentes e que não estão presentes, doutora Daniela, agradeço a representação fiscal na pessoa de todos. Enfim, é sempre uma satisfação estar aqui, presidente. Para mim é um orgulho, uma honra. Eu que agradeço. Pronto. Senhor presidente? Opa, estou aqui. Ah, tá bom. O Olivaldo, às vezes, ele fica estático, a gente não sabe, e ele está de quando está travando, a gente não sabe se... Não, realmente, o último dia, né, a gente não sabe se acontecerá, né, na próximo mandato, a gente continua juntos aqui ou se não, mas também, né, expressar aqui meu agradecimento, como o doutor Argos disse, né, aqui é sempre um aprendizado, essa Câmara foi um aprendizado aqui nesses 2 anos aqui. Doutor Olivaldo, a gente já havia trabalhado juntos na terceira Câmara, né, como efetivos. Doutor Argos, como efetivo, foi primeiro mandato, né? Nós já estivemos juntos em alguns momentos aí de substituição e tal, mas efetivamente foi aqui, né, primeiro trabalho junto, e foi, como o doutor Argos disse, um aprendizado, né? É sempre um debate, via de regra, muito caloroso, porque todos muito bem fundamentados, e isso gera debate calorado, e isso é bom, não é ruim, não, né? Não tenho nenhum problema com isso, né? O importante é sempre o respeito que mantemos, né? Mantivemos aqui um pelos outros, e essa discussão de aprendizado, né? Sempre isso é muito legal aqui, não só na Câmara, mas no TIT, né? O TIT essa é uma grande escola, né? Que a gente está sempre aprendendo alguma coisa, e óbvio que algumas câmaras mais do que outras, e tivemos a sorte de que nessa Câmara, sim, foi assim esse mandato, esses 2 anos foram assim de muita discussão, muito aprendizado, muito respeito, muito debate acalorado, muito debate não acalorado também, né? Mas sempre com esse senso de responsabilidade, né? Com o que a gente está decidindo, com o que a gente está analisando, e esse respeito, né, um pelo outro, né? Tanto entre a gente e a Dani, que esteve com a gente, né, durante o mandato, e os representantes fiscais que também passaram, né, mas que também nessa mesma postura, né? Então, realmente, só agradecimentos, né? E vamos esperar aí um bom ano novo para todos nós, né? E vejamos o que vai acontecer no ano que vem. Novo mandato, vida nova, vamos ver o que acontecerá, né? Então, desejo aqui um Feliz Natal para todo mundo e um ano maravilhoso, melhor do que esse. Também agradeço pela oportunidade e é sempre um prazer. Essa sessão foi bem interessante. A última do ano, puxa vida, demoraram tanto para me chamar de novo. Agora, legal, pelo menos participei da última aí. Espero estar no TIT ainda ano que vem, né? Não vai ser numa turma, claro, né? Mas pelo menos poder estar participando de vez em quando aí, ter oportunidades tão interessantes quanto essa. Então, muito obrigado aí por todo o respeito e consideração, e um Feliz Natal e um 2026 maravilhoso a todos. Agradeço Obrigado. a todos em nome da representação fiscal também. Obrigada. Obrigado, Aline. Mande Obrigado, o nosso abraço para a Luciana. Pode deixar. Agradeço aqui, especialmente aqui o Rui, que veio substituir, né, a Daniela, e a Aline também, que veio substituir a Luciana. Geralmente a última sessão não é tão calorosa assim, né, porque não tem tanta, né, mas hoje realmente foi interessante. Mas o Luiz ainda, eu estou vendo aqui que continua a gravação, Luiz, se quiser encerrar, por favor.